Bom, então, pessoal, a gente, até a última aula, estava tratando sobre a representação de grandezas trifásicas por vetores espaciais. Essa ferramenta, né, se refere a um cálculo matemático que a gente aplica a sinais trifásicos, que permite comprimir, compactar em um número complexo, né, toda a informação relevante do sinal trifásico, seja ele um sinal no tempo, igual o sinal trifásico de corrente, de tensão, de fluxo enlaçado, né, são todos sinais definidos no tempo, né, e trifásicos, tensão na fase A, B e C do estator, corrente na fase A, B e C do estator, fluxo enlaçado na fase A, B e C do estator. Né? Então, todos são sinais trifásicos, definidos no tempo. E tem os sinais definidos no espaço, igual os campos pulsantes das três fases, os ímãs pulsantes criados nas três fases, que levam ao ímã girante. Né? E a gente viu que pela representação como vetor espacial, a gente consegue colocar ou criar um número complexo que gira junto com o ímã da máquina. Tá? Então, esse era o nosso objetivo, né? Conseguir ter uma entidade matemática, né? Um elemento matemático que acompanhasse o ímã. Né? Então, dentro de um exercício criativo, abstrato, né? Ninguém encosta no eixo real ou no eixo imaginário. Isso é um elemento abstrato, matemático. Então, a gente pegou esse sistema complexo com eixo real e eixo imaginário, né? Colocamos num corte de seção transversal da máquina e procuramos uma conta que produzisse um número complexo que gira junto com o ímã da máquina. Né? E a gente descobriu essa conta. Né? Essa conta ela está formalizada aqui. Né? A gente pegou e calculou, né, a contribuição da fase A com a contribuição do ímã pulsante da fase B, rodada de 120 graus, com a contribuição do ímã pulsante da fase C, rodada de 240 graus. E ao resultado dessa soma, né, desses três números complexos, te multiplicou por 2/3 e obteve um quarto número complexo que retém na sua estrutura toda a informação do ímã girante na máquina. Bom, e a gente viu que essa mesma conta, esse mesmo cálculo aqui, ele permite armazenar no resultado as informações relevantes de sinais definidos no tempo, tá? Como a corrente elétrica. Foi até a análise que a gente fez na aula passada. Ok? Que informações relevantes são essas? Né? Então, um número complexo que nasce dessa continha, chamada transformada de Clarke, é um número complexo cujo módulo é igual ao módulo das correntes que o definem, ou ao módulo do sinal trifásico que o define. A velocidade de giro no plano dos complexos é igual à frequência do sinal trifásico que define esse vetor espacial, e o defasamento angular do sinal trifásico no tempo. Onde que a gente fez o defasamento aqui, ó. Aqui, ó. O defasamento angular do sinal trifásico no tempo aparece como um defasamento angular de mesmo valor dos respectivos vetores espaciais no plano dos complexos. Tá? Então, se esse sinal trifásico aqui, que são senoides, né, que não estão defasados de ômega, então, se esse conjunto trifásico leva
a esse vetor espacial, a esse número complexo aqui, um outro conjunto trifásico, que é de um sinal defasado, né? Observe que o que aconteceu aqui com a fase A só vai acontecer nesse conjunto trifásico aqui, gama graus depois, né? Então, um atraso, e esse mesmo atraso que a gente promoveu para esses sinais no tempo, aparece refletido nos seus respectivos vetores espaciais. Então, foi um vetor espacial criado com um conjunto trifásico, o outro vetor espacial criado com um conjunto trifásico defasado, né? A defasagem deles no espaço é igualzinha à defasagem que eles têm no tempo. Tá? Então, ou seja, a gente preserva aqui toda a informação dos sinais trifásicos, caso a gente processe a conta da transformada de Clarke, né, que está apresentada aqui. Vai tomar a contribuição da fase A com a contribuição da fase B, rodada de 120 graus, com a contribuição da fase C, rodada de 240 graus. É esse o cálculo que a gente fez. Tá? Você pode fazer o cálculo, né, usando um sinal trifásico de tensão, tensão na fase A, B e C, ou de fluxo enlaçado, fluxo magnético enlaçado na fase A, fluxo magnético enlaçado na fase B, fluxo magnético enlaçado na fase C, tá? Ou corrente de estator, ou corrente de rotor, né? Pode chegar aqui, criar esse número complexo, que se refere, ou que define, né, o vetor espacial de corrente de estator. É um número complexo, nós só estamos dando um apelido para ele, chamando ele de vetor espacial. Tá? Isso é usado porque outras transformações de engenharia usam do plano dos números complexos nos seus cálculos. Então, para diferenciar essa transformação, essa transformada, de outras que também utilizam o plano dos complexos, a gente vai chamar, né, o resultado, o número complexo resultante, de vetor espacial. Tá? Ele é criado tomando-se 2/3 da contribuição da fase A, mais a contribuição da fase B, rodada aqui de 120 graus. Esse A é uma constante, né, a gente mostrou na aula passada, que é um número complexo de módulo 1 com ângulo 120. Com a contribuição da fase C, rodada de 240 graus. Tá? Então, aqui a gente definiria o vetor espacial de corrente de estator. Ou poderia ter o vetor espacial de corrente de rotor, né? A máquina também tem um circuito trifásico no rotor. Tá? Então, são as possíveis maneiras da gente criar esse número complexo que traz a seguinte vantagem. Né? Isso é uma coisa importante para a gente não se perder em cálculos. A nossa proposta não é desenvolver habilidades de álgebra pela álgebra. A gente não é matemático, a gente até precisa de habilidades de álgebra, mas para que a matemática nos traga alguma vantagem. E, neste caso, a vantagem é se conseguir embarcar a informação de um sinal trifásico dentro de um microcontrolador e compactar essa informação em um único número, que tem na sua estrutura toda a informação que a gente precisa para conseguir saber, medir, conhecer o sinal trifásico que o definiu. Tá? Então, são sinais senoidais, e esses sinais são totalmente definidos por amplitude, frequência e defasamento angular, e a gente consegue zipar
colocar assim, ou compactar essa informação em um único número complexo, quando ele é criado a partir desta conta da transformada de Clark. Essa é uma das vantagens, né, quando a nossa transformada de Clark trata de sinais definidos no tempo. Quando ela aborda sinais definidos também no espaço, que é o caso dos ímãs, a gente viu que essa continha cria um número complexo que anda junto com o ímã. Tá? Então, a gente tem a oportunidade de medir o ímã girante a partir dessa transformação. Tá? O que é altamente vantajoso, porque nós vamos ter que controlar esse ímã para ter controle de torque. Tá? Então, é isso que justifica a transformação. Tá? Essa transformada, essa ferramenta abstrata nova que nós estamos apresentando aqui. Bom, com essa ferramenta em mãos, pessoal, a gente pode refletir sobre um primeiro projeto conceitual de um controlador de torque. Né? Então, dentro de uma máquina elétrica, o torque é sintetizado pela interação dos ímãs do estator e do rotor. Tem um ímã girante do estator, que a gente avaliou no último módulo, e existe o ímã Pessoal, o Tarson está comentando que não está ouvindo meu áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não está chegando áudio para ninguém? Está chegando. Beleza. Beleza, obrigado, pessoal. Deixa eu falar com o Thaleson, então, por texto. Você consegue me ouvir, Thaleson? Beleza, bacana. Bom, então, a gente vai ter aqui, pessoal, o torque implementado pela interação dos dois ímãs, o ímã do estator e o ímã do rotor. Né? Aqui está a peça do rotor, vai ter um total de linhas de campo, né, de fluxo magnético que chega aqui no rotor, e o nosso torque vai nascer da interação aqui entre esses dois ímãs. O eixo da máquina está aqui, o torque eletromagnético vai nascer aqui. Bom, na implementação de um controlador de torque, nós precisaremos, tá, de controlar esses ímãs de alguma maneira. Tá? Então, eu queria começar, né, com uma máquina aqui embrionária, então, primeiro, nem uma máquina, um controlador embrionário, uma primeira proposta, um projeto conceitual, e a gente vai sofisticando ele até a gente construir a nossa solução integrada de controle de movimento de corpos pesados, né, que é o objetivo nosso aqui na mecatrônica. Então, eu vou considerar que esse ímã do rotor, no primeiro momento aqui, seja implementado por um ímã permanente alocado aqui na peça do rotor, tá?
com uma distribuição qualquer, digamos aqui que ele tem uma dada quantidade de polos, tá? E a gente alocou barras mesmo de ímã permanente, né, com a norte e sul por aqui, ó, no rotor. Tá? 8 polos no rotor, ok? E aí ele vai criar, né, o seu fluxo magnético no espaço, que é esse ímã azul, e o nosso controle de torque, então, passaria pelo controle do ímã do estator. O próximo é o ímã sobre o qual a gente pode atuar. Né? E a gente vai atuar alterando as correntes nas 3 fases. Então, tem a bobina da fase A, 120 graus depois tem a bobina da fase B, mais 120 graus depois a bobina da fase C. Né? E a gente tem como alimentar essas 3 bobinas com correntes controladas. Então, a gente vai ter aqui suporte da eletrônica de potência para implementar fontes de tensão controladas aqui que vão alimentar nossas bobinas com as correntes que a gente precisar, né, para ter controle do ímã e, consequentemente, controle do torque. Tá? Tanto na fase A, quanto na fase B, quanto na fase C. Ok? Bom, como que a gente poderia, né, criar esse projeto conceitual de um controlador de torque dentro de um microcontrolador? E aí você pode estar se perguntando assim, pô, mas de onde que nasceu isso? Né? A gente estava falando de vetor espacial, isso nasceu porque essa conta que cria os vetores espaciais, ela se justifica, né, para a gente tratar desses sinais trifásicos dentro do microcontrolador. É uma das justificativas, das motivações dela, para poder implementar o controlador de torque. Ok? Ter uma estrutura automática que possa controlar o torque para a gente. E ao controlar o torque, a gente controla o movimento de qualquer corpo conectado ao nosso manipulador mecânico. Então é isso que a gente está fazendo. Bom, a gente teria então, né, nesse controlador, um comando de torque que poderia nascer de uma malha que regula a velocidade, que regula a posição, ou um comando de torque que possa vir do cliente da aplicação. Se a gente tivesse um veículo elétrico, por exemplo, o comando que vem no pedal do carro é um comando de torque. Né? Se fosse uma moto, o comando que vai na manete do acelerador é um comando de torque. Tá? Então, é o próprio usuário que manda. Né? Geralmente ele é até sensoriado por um potenciômetro. Tá? E aí a gente, para garantir que esse torque apareceria no eixo, a gente ia colocar dentro do microcontrolador uma unidade de geração de referências, né? Que ia usar do modelo da máquina para conseguir descobrir qual que é a força magnetomotriz que a gente precisa no estator, o ímã do estator, para que esse torque que o cliente está pedindo efetivamente apareça aqui no eixo da máquina. Ok? Então, essa unidade ia fazer uso do modelo da máquina que a gente vai desenvolver aqui nessa disciplina, para poder calcular o ímã necessário no mundo magnético para se chegar ao torque
no eixo mecânico. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, unidade para geração de referências. E aí, pessoal, criar, né, uma referência para o ímã significa criar um valor adequado para o ímã em termos de módulo, conhecer, né, qual que é o módulo que o ímã tem que ter e em que posição do espaço ele deva estar. Né? Então, a produção do torque aqui, ela vai ser influenciada, né, tanto pelo módulo do ímã, quanto pela orientação entre os ímãs do estator e do rotor. Tá? Então, você tem dois elementos aqui que configuram a produção de torque. Né? Quanto à orientação, a gente sabe, por exemplo, se esses dois ímãs se alinharem, o torque se anula. Tá? Nesse cenário aqui, ó, digamos que os dois ímãs estão rodando em sentido anti-horário. Quando o ímã vermelho, que é o do estator, está à frente do ímã azul, que é o do rotor, a máquina opera em modo motor. Se você atrasar o ímã do estator com relação ao ímã do rotor, digamos que o ímã do estator agora venha para cá, ó. Ok? Então, numa dada linha do espaço, primeiro passa o ímã do rotor, para depois passar o ímã do estator. Eu atrasei os dois, tá? Eu alterei a orientação relativa entre eles. Então, quando eu faço isso, eu troco o sentido do torque. Então, eu faço com que a máquina pare de operar em modo motor e ela passe a operar em modo gerador. E eu posso fazer isso, inclusive, sem mudar o módulo do ímã. Entre esse cenário e esse aqui. Pode ser o mesmo módulo. Tá? E por que eu estou falando isso? Só para destacar que a orientação entre os ímãs, a orientação entre os dois ímãs, é totalmente relevante, até para o modo de operação da máquina, o sinal matemático do torque para o modo de operação dela. Tá? Então, se a gente for criar uma unidade para geração de referências, né, de ímã, a gente tem que produzir uma informação nessa unidade que contenha o módulo do ímã e a orientação dele nos 360 graus do espaço. Precisa dos dois, essas duas informações. Bom, dentro de um microcontrolador, essa informação, né, fica muito bem armazenada, né, nos vetores espaciais de força magnetomotriz. Tá? Igual a gente viu, a conta da transformada de Clarke, né, que produz o vetor espacial, ela leva a um número complexo cujo módulo é igual ao módulo do ímã e que anda juntinho com o ímã. Tá? Então, se a gente criasse aqui uma força, um número complexo dentro de um microcontrolador que chamasse FS, tá? Com a conta da transformada de Clarke, essa conta aqui de cima, né? Qual a característica? O que esse número traz por si? Traz consigo, né? Ele nos ajuda em quê? Ele nos informa, né, no seu módulo, qual que é a amplitude do ímã associado a ele e no seu ângulo, qual que é o ângulo do ímã. Então aqui a gente colocar
o eixo real e o eixo imaginário. Né? O eixo imaginário a gente deu um apelido para ele, chamou de beta, e o eixo real a gente chamou de alfa. Tá? E aí, o ângulo do número complexo criado com a transformada de Clarke, aqui, ó, ele é igual ao próprio ângulo do pico do Polo Norte aqui, ó, na máquina física real. Então, este número complexo tem toda a informação do ímã que a gente precisa em módulo e ângulo. Bom, se ele tem toda essa informação incorporada na sua estrutura, a gente poderia garantir que o ímã, né, está alocado na máquina do jeito que a gente quer, caso a nossa representação do ímã dentro do microcontrolador ficasse igual à representação do ímã desejado. Então, me explicando melhor, né, vamos dizer que em um dado momento, aqui, o ímã na máquina esteja do jeito apresentado aqui, ó, esse ímã vermelho, tá? O ímã que o estator da máquina está criando. E aí a gente gostaria, né, por algum comando de torque do cliente, digamos que a gente está aqui com um veículo elétrico, por exemplo, que o cliente da aplicação, em um dado momento, pediu para o torque subir bruscamente. Tá? Ele quer aceleração por algum motivo, ele está fazendo uma ultrapassagem, ele quer sair de uma situação de perigo, está com pressa, então algum cenário, tá? Então, ele pediu para o torque subir. E aí, os ímãs, no instante que ele pede para que o torque cresça, os ímãs estão configurados desse jeito que a gente apresentou aqui no desenho. Tá? E aí, um instante antes dele pedir a subida do torque. Quando ele pede essa subida do torque, para atendê-lo, tá? Digamos que a gente precisasse que o ímã do estator viesse para cá. Ó. Então, a gente gostaria de aumentar o defasamento dele com relação ao ímã do rotor e aumentar a amplitude também. Então, eu gostaria que ele tivesse essa amplitude grandona aqui agora. Ó. Tá? E que o ângulo dele com relação ao ímã do rotor também crescesse. Tá? Para eu conseguir aumentar bruscamente o torque, tal como o cliente pediu. Precisaria ter esse novo ímã aqui, ó, desculpa, esse novo ângulo entre o rotor e o estator, com uma nova amplitude do ímã. Tá? Como que um microcontrolador, né, conseguiria enxergar e trabalhar para atender a essa demanda? Ou seja, pegar o ímã que tinha essa configuração aqui, tá, esse ímã vermelho em linha cheia, e garantir que o ímã do estator passasse a ter essa configuração aqui, ó, que esse ímã que a gente desenhou em linha traço ponto vermelha. Né? Então, um microcontrolador, ele enxergaria, né, que ele precisa fazer alguma coisa para mudar o ímã, caso ele comparasse a informação do ímã desejado com o ímã que realmente está na máquina. Né? Então, o ímã desejado é esse. Tá? Nessa área de acionamentos é muito comum os autores de artigos e livros descreverem o sinal desejado com um asterisco. Tá? É o valor que o cliente precisa, o valor desejado, é o que você gostaria que o sinal, o comportamento que você gostaria que o sinal tivesse.
Só que o nosso ímã não está com esse comportamento, ele está no comportamento dado aqui pela linha cheia. Tá? Bom, para que um microcontrolador, então, corrija isso, né, e atenda à demanda do cliente, ele vai comparar, tá, um ímã desejado com um ímã que realmente existe, não é o desejado. E como ele poderia fazer essa comparação? Né? Uai, a informação do ímã que realmente existe está contida, né, no vetor espacial. Então, ele poderia ler as correntes, né, das três fases, processar a transformada de Clarke. É comum você ver aqui na literatura bloquinhos com isso, com essa descrição aqui, ó, ABC para alfa beta, né? Então, onde a gente tem na saída um número complexo que nasce dessa conta aqui, ó. Ok? Então, ele recebe na entrada IA, igual a gente colocou aqui, o IB, que é a corrente da fase B, e o IC, que é a corrente na bobina da fase C. E ele produz, na sua saída, esse número complexo, IS alfa beta, né, onde a parte real e a parte imaginária. Tá? Bom, na aula passada a gente mostrou que, a despeito de uma constante, tá? A força magnetomotriz, que é o ímã aqui do estator, ela tem um vetor espacial que é dado pelo número de espiras na direção do eixo magnético vezes o próprio vetor espacial de corrente de estator. Então, a única coisa que diferencia os dois, tá, é uma constante, né? Então, a gente conseguiria, com a informação aqui do número de espiras, né, criar a informação do ímã girante a partir das medições de corrente. Ok? Então, eu vou pegar as medições de corrente, processar a transformada de Clarke, que é o que esse bloquinho vai fazer, com essa conta aqui, é só fazer essa conta aqui. E a gente vai ter a parte real do resultado, e essa parte real nós vamos multiplicar pelo número de espiras na direção do eixo magnético. E a parte imaginária do resultado também, né? Nesse contexto, pessoal, a parte real é chamada de parte alfa do número, e a parte imaginária é a parte beta. Ok? Então, aqui, ó, primeiro processando essa parte aqui, ó. Então, se a gente multiplicasse o IS alfa pelo número de espiras na direção do eixo magnético, a gente teria a parte real, a parte alfa da força magnetomotriz do estator. Vou colocar Fs alfa para diferenciar do rotor, tá? E se a gente multiplicasse, né, o IS beta pelo número de espiras da máquina na direção do eixo magnético, a gente teria a parte imaginária da força magnetomotriz, né, do ímã da máquina, que a gente chama de
componente beta da força magnetomotriz. Então, eu vou pegar o IS beta e multiplicar aqui pelo número de espiras. Ok? Bom, esses dois números complexos, eles traduzem para a gente, só repetir essa máquina aqui embaixo que o desenho está carregado. Aqui, ó. Eixo alfa, que é o eixo real, eixo beta, que é o eixo imaginário. O ímã que a máquina tem está aqui, que é o Fs, que a gente está tratando aqui, ó, a força magnetomotriz de estator, né? No espaço e tempo, que é o campo girante que a gente modelou no último módulo. Tá? Está se referindo aqui a esse número complexo, que é um número complexo que gira junto com ele. Tá? Com a mesma amplitude e o mesmo ângulo. Tá? Então, é essa informação que a gente está produzindo aqui, ó, nesse cálculo, que está representada nesse bloquinho. Aqui, aqui e aqui. Né? Bom, se a medição desse ímã, né, que está aqui, ó, de repente conotasse essa informação aqui, ó. Então, digamos que a informação do ímã em um dado instante conote essa informação aqui. Está medindo, ele conotou essa informação aqui. Significa que na máquina física real, você teria esse ímã do estator aqui, ó. Tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai forçar a máquina, a gente vai atuar sobre ela, trabalhando aqui nas tensões, até chegar a uma medição de ímã assim, ó. Esse novo Fs aqui, ó. Tá? Que seria, né, o valor de ímã adequado para sintetizar o torque que o cliente está querendo. Então, ele está aqui e a gente gostaria que ele viesse para cá, ó, e ainda crescesse a amplitude. Né? Dentro do microcontrolador, isso vai se manifestar como? O microcontrolador não tem uma visão da máquina, ele está tomando medidas. Então, ele vai enxergar esse número complexo quando o ímã estiver nessa configuração. E aí a gente vai trabalhar, né, no sistema para que passe a chegar para o microcontrolador essa medição do ímã aqui. Tá? De tal forma que a gente tenha a garantia de que o ímã foi para o nível que a gente quer. Que é o nível de referência, o valor desejado, tá? Para ter um dado nível de torque. E aí, para fazer isso, pessoal, de uma maneira automática, a gente então teria que criar, né, o valor desejado para o ímã na direção alfa e comparar esse valor desejado
com o valor que o ímã realmente tem. Né? Pode ser que o ímã agora não está no valor desejado, e inclusive a maior parte do tempo ele não estará. Você vai ter que corrigir o tempo inteiro. E a gente pode também, né, comparar o valor desejado para o ímã na direção imaginária, que é o FS beta, com o valor que o ímã realmente tem naquela direção. Como é que a gente compara isso no microcontrolador? Subtrai. Pega o valor que você gostaria e subtrai do valor que o sinal tem. Né? E aí você produz na saída aqui um sinal de erro. Né? E aí a gente vai trabalhar para que esse erro seja anulado. Quando esse erro for anulado, significa que o que eu tenho está igual ao que eu gostaria. E a mesma forma aqui em cima. Né? A gente vai subtrair o valor que a gente tem do valor que a gente gostaria. E vai produzir um delta, um erro entre os dois sinais. E a gente vai trabalhar, né, para que esse erro seja anulado. Tá? Então, durante esse processo, né, a criação dessas duas referências aqui, o FS alfa de referência e o FS beta de referência, né, essa tarefa vai ser feita por uma unidade de geração de referências, tá, que vai criar também um vetor espacial que representa o ímã desejado. É isso que ela vai fazer. Né? Já que a gente está embarcando a informação dos ímãs, né, dentro do microcontrolador pelo vetor espacial, ou pelos vetores espaciais, a gente pode, então, também representar o ímã desejado por um vetor espacial. E a gente teria uma garantia de que o ímã verdadeiro da máquina se transformou no ímã desejado quando o próprio vetor espacial do ímã verdadeiro se igualar com o vetor espacial do ímã desejado. Não é? Então, se dentro do mundo virtual, né, que só está enxergando os vetores espaciais, a gente chegasse em um dado instante onde a parte real desse vetor que representa o ímã da máquina se igualasse com a parte real do vetor espacial que representa o ímã desejado. Então aqui a gente tem o Fs alfa, né, a parte real do vetor espacial do ímã da máquina, e aqui a gente tem a parte real do vetor espacial do ímã desejado. Da mesma forma, né, o microcontrolador enxergaria a parte imaginária do vetor espacial do ímã existente e a parte imaginária do vetor espacial do ímã desejado. Né? E aí, se dentro daquele mundo do microcontrolador a gente fizesse esses dois se empatarem e esses dois também se igualarem, o que está acontecendo no mundo real? Quando esse comportamento for manifestado no mundo virtual, o que vai acontecer no mundo real, que é a máquina elétrica? A gente vai estar fazendo com que o próprio ímã real da máquina se converta no ímã desejado. Tá? Esse é o mapeamento feito entre o mundo real e o mundo virtual. A gente gastou uma energia danada para criar uma conta matemática que permita ao microcontrolador medir o ímã. Foi a transformada de Clark. Então, beleza, já que ele
vai medir o ímã, ele vai processar a informação do ímã dessa maneira. Se eu quiser, então, dentro do microcontrolador, né, fazer com que o ímã da máquina se iguale a um ímã de referência, eu preciso fazer com que o próprio vetor espacial desse ímã da máquina se iguale ao vetor espacial de um ímã, do ímã de referência. Então é isso que a gente fez aqui, ó. A gente mapeou o mundo real e o mundo virtual, né, dessa maneira. Bom, e com essa informação de erro calculada, né, tanto na direção alfa quanto na direção beta, parte real e parte imaginária, a gente pode fazer um processamento, ou pode sintetizar um controlador, né, um PI que o Edgar e o Guilherme ensinam para vocês. A gente também vai trabalhar a integração com projeto de PIs, para poder criar uma ação de atuação que tente anular o erro. Geralmente, os atuadores que a gente tem disponíveis operam como fonte de tensão, que são os inversores de frequência. Então, na saída dos atuadores, a gente cria comandos trifásicos de tensão, ou seja, uma tensão para a fase A, uma tensão para a fase B e uma tensão para a fase C, né? Bom, dentro do universo do microcontrolador, do universo virtual, a gente compactou a informação de sinais trifásicos em vetores espaciais também. Então, o microcontrolador está trabalhando com vetores espaciais. Então, a gente vai ter, dentro do universo dele, a criação de um comando de tensão na direção alfa e um comando de tensão na direção beta. Então, de novo, comando, valor desejado. Por isso que eu coloquei um asterisco. E esse comando de tensão, né, que ele vai produzir dentro do seu universo, é um vetor espacial. Por isso que eu estou falando, né, já que é um número complexo, né, esse vetor espacial, tem a parte real dele, que é o VS alfa, está aqui, e a parte imaginária, que está aqui. Ok? Que é esse sinal aqui, ó. Bom, e aí, em algum momento, a gente vai ter que tirar essa informação do microcontrolador e produzir uma informação de tensão para os alimentadores das três bobinas, no mundo real. Então, o que a gente vai ter que fazer? O final aqui do nosso controlador. A gente vai pegar o sinal em alfa, beta, o vetor espacial, e converter de novo para ABC. Então, seria a transformada de Clarke inversa, né? Então, com a transformada de Clarke que a gente viu, a gente sai de A, B e C e produz o sinal em alfa, beta. Agora, a gente quer o contrário, a gente quer sair de alfa, beta e produzir os sinais em ABC. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula como é feito esse cálculo da transformada de Clarke inversa. Seria a tensão de referência na fase A, B e C. Tá? Isso aqui vai ser passado, né, para o sistema de atuação no inversor de frequência. É o conversor eletrônico de potência. E aí o inversor vai garantir que os comandos de tensão do controlador realmente apareçam nas três bobinas da máquina.
A, B, C. Aqui. Então, são esses 3 sinais. Aí a gente vai alimentar a máquina com eles. Né? E a diretriz de operação do sistema, né, do nosso controlador de torque, vai ser qual? Colocar a tensão que precisar, né? Observe que aqui é tensão, aqui também é a tensão trifásica, só que representada pelo seu vetor espacial. Então ele vai tentar botar a tensão que precisar para zerar o erro, que significa o quê? O sinal do ímã na máquina ficar igual ao sinal desejado aqui para a síntese do torque que o cliente precisa. Tá? Então aqui a gente tem um projeto conceitual do nosso primeiro controlador de torque. Né? Isso aqui vai ser aplicado na máquina, completando o sistema mecatrônico. Né? O sistema está longe de acabar só no controlador. Então a gente vai pegar esse comando de tensão, aplicar ele na máquina de indução trifásica e ela vai desenvolver um determinado torque. Tá? E aí, se tudo funcionar direitinho, o torque que vai sair no eixo mecânico vai ser igual ao torque que o cliente pediu aqui na entrada do sistema. Tá vendo? Entra torque, sai torque eletromagnético. Tem uma estrutura aí no meio de controle e atuação, né, de elementos de potência e conversão de energia, a máquina, né, no caso da máquina elétrica, para conseguir garantir essa funcionalidade. Tá? Bom, essa estrutura, né, a gente vai aprimorar ela um pouquinho mais e aprender sobre os controladores de torque da máquina, tá? Que são os controladores embarcados em inversores de frequência. Ok? Eu acho que por hoje tá bom. Acho que teve conteúdo aqui adequado e para uma hora de aula tá bom, sabe? Vocês têm alguma pergunta, alguma consideração? Entenderam o recado? Então tá. Eu vou. Beleza, Sérgio. Então, bacana, moçada. Eu agradeço aí a presença na aula. Desejo a vocês uma boa noite e a gente continua então na quinta-feira. Ok? Até mais então. Boa noite. Boa noite. Falou, boa noite.